Olá, estou aqui mais uma vez para a gente fazer a partilha do Evangelho. Hoje o Evangelho se encontra em Lucas, no capítulo 5, versículo 33 a 39. Proclamação do Evangelho, segundo São Lucas, glória a vós, Senhor. Eles então lhe disseram: os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam com frequência e fazem longas orações, mas os teus comem e bebem. Jesus respondeu-lhes: porventura podeis vós obrigar a jejuar os amigos do esposo enquanto o esposo está com eles? Virão dias em que o esposo lhe será tirado, então jejuarão. Propôs-lhe também essa comparação: ninguém rasga um pedaço de roupa nova para remendar uma roupa velha, porque assim estragaria uma roupa nova. Além disso, o remendo novo não assentaria bem na roupa velha. Também, ninguém põe um vinho novo em odres velhos. Ao contrário, o vinho novo arrebentará os odres e entornará o vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve se pôr em odres novos, e assim ambos se conservam. Demais, ninguém que bebeu do vinho velho quer que já novo, porque diz: o vinho velho é melhor. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Então aqui a palavra nos traz várias informações. Vou começar pela primeira, que é sobre o jejum. Então, os fariseus mais uma vez interpelam Jesus, né? Coincidentemente, as últimas palavras que eu fiz, essa reflexão, sempre os fariseus fazendo essa pergunta a Jesus, né? Fazendo pergunta se ele está cumprindo a lei. E também uma pergunta para nós, né? Será que nós estamos sempre preocupados somente com o cumprimento das leis e não com a modificação do nosso espírito? É uma pergunta que eu me faço, claro, e que eu passo a vocês. Mas continuando na palavra, primeiro sobre o jejum. Então, o jejum, característica dele para nós é realmente, primeiro é uma ação de amor, né? De entrega, de doação e de reparação, né? Hoje, por exemplo, na sexta-feira, nós habitualmente e a igreja nos recomenda fazer o jejum em reparação ao sagrado, por exemplo, coração de Jesus, a todos os pecados cometidos, né? Não só os nossos, mas reparação do mundo inteiro. Então nós utilizamos o jejum para isso. Nos abstemos de algo, né? Que um alimento, por exemplo, que nós gostamos, que nos faria falta, nos abstemos disso em prol dessa reparação, né? Como realmente um sacrifício. Então aqui quando os fariseus perguntam, né, por que eles não estão fazendo jejum, então Cristo lhes diz: para que eles vão fazer jejum se eu estou com eles? Eu sou o esposo, eu estou aqui, e quando o esposo está na festa, o momento é de quê? De celebração, é de festa, é de alegria, é de colher tudo aquilo, né, de bom que o noivo está proporcionando. Então, os discípulos, claro, sabendo, né, estando e sabendo e reconhecendo em Jesus Cristo a figura do Salvador, aproveitaram para celebrar com ele, comer, beber, e aí os fariseus, claro, não entendiam isso porque eles não o reconheciam, não o tinha como Salvador. Então é a primeira observação de Jesus na palavra. Haverá um tempo em que o jejum será necessário, e hoje nós vivemos esse tempo. Então hoje, para nós, em reparação a todos os males que causamos ao próprio Cristo, ao seu coração chagado, então nós nos oferecemos a Cristo esse jejum, né? Hoje é o tempo, como ele diz, haverá dias em que o esposo lhe será tirado, então jejuarão, e é o que nós devemos então fazer. A segunda parte aqui da palavra, ele vem também fazendo uma comparação de pano velho com pano novo, de vinho velho com vinho novo. E claro, nós sabemos, por exemplo, nós temos uma roupa, eu já usei muito, o tecido vai desgastando, vai puindo, vai até rasgar, não é? Então, o tecido velho, ele é mais frágil. Apesar da gente ser muito apegado, muitas vezes algumas roupas, elas até estão rasgando e a gente está lá com ela no nosso guarda-roupa. Se a gente for observar, o pano novo, ele será um pano mais resistente, não terá bolinhas, não terá nenhum rasgão. Ele é um pano melhor, mais resistente. Assim também é a lei. Então, quando que Cristo faz essa comparação, ele se coloca como a lei nova, que é a mais forte, e aí ele diz que não tem como se misturar. Por quê? Porque quando nós misturamos isso, uma delas se romperá. E claro,
O objetivo não é a ruptura, mas a transformação do nosso coração. Quando ele coloca aqui, por exemplo, sobre o odre do vinho velho e do vinho novo. O vinho novo, com o mais forte, vai ter esse sabor mais forte, ele então vai romper o odre. Agora, o vinho velho, a gente habitualmente diz que o vinho velho é melhor. Por quê? Porque ele fica mais suave. Mas nessa comparação que Cristo nos faz, ele quer dizer o seguinte, que a gente não pode, nós como odres, não podemos pegar a palavra nova e colocar em algo que está velho, porque nós não teremos condições de absorver aquilo que é novo e que é bom. Então aqui, o que Cristo quer nos dizer é que nós devemos nos transformar, renovar-nos. Aqui é um chamado à nossa renovação também, porque nós, assim, se nós como odres velhos colocarmos a palavra de Cristo nova e simplesmente ir colocando, não haverá modificação. Pelo contrário, até mal pode nos fazer, se é né, ou fazer aos demais, aqueles que estão em busca de uma palavra de salvação ao nosso lado. Então nós poderemos ficar muito rigorosos e não piedosos, nós poderemos nos tornar fariseus dentro da lei cristã, né, quando não deveria existir, porque a gente ainda não teve uma compreensão absoluta de misericórdia, de amor, de doação. Então aqui, essa palavra, ela nos chama a conversão. Ela nos chama a modificação. Nós devemos nos renovar e ser esses odres novos para receber a lei nova, que quando, né, Cristo veio, era ele próprio, a lei nova. Era ele quem iria renovar tudo aquilo que tinha se falado. Não era contradizer a lei dos profetas, porque os profetas eram inspirados por Deus, mas era renovar essa palavra, era fazer com que houvesse uma compreensão correta, porque muitas vezes os fariseus eles não tinham essa compreensão. Então eles simplesmente pegavam essas leis que os profetas tinham deixado, essa palavra que Deus tinha enviado a partir dos profetas, e eles a deturpavam, ou seja, eles iam mudando essa palavra de acordo com a sua necessidade, com o seu interesse, né, com o seu egoísmo, e eles iam modificando a tal ponto que mal se identificava ali a bondade de Deus, muitas vezes. Né? Era tão pesada a mão de Deus que não se identificava ali não só nem a justiça, mas até uma certa maldade muitas vezes, né? Aquele que não conseguiria ver onde estava Deus muitas vezes nessa palavra, ou muitas vezes nessa lei tão impiedosa, porque era uma modificação dos homens. Os fariseus, por exemplo, eram rigorosos nessa cobrança, mas eles não modificavam o seu interior. Então eles faziam jejum, e esse jejum não tinha nenhum acréscimo à sua vida. Então hoje o que Cristo nos chama é a conversão, a sermos novos odres para receber tudo de novo que Cristo tem a nos dar. E lembrando que a palavra de Cristo, a palavra de Deus, ela nos renova e é renovada diariamente. Essa palavra é eterna, assim como Deus é eterno, a sua bondade é eterna, a sua misericórdia. E nós temos então que buscar nessa bondade eterna de Deus a nossa renovação. Buscar, através do Espírito Santo, essa conversão. É fazer esse pedido ao Espírito, que eu quero ser um odre novo para receber, porque muitas vezes nós temos a impressão que o vinho velho é melhor, mas nós estamos mal acostumados ao que é mais suave, ao que é mais leve. Porém, Cristo lhe disse que o jugo não seria leve, que ele seria, né? Ele até fala, o jugo será suave, mas carrega a sua cruz. Então a gente fica, né? Por quê? Porque por amor tudo aquilo que fazemos se torna suave, se torna leve. Mas é necessário abraçar a cruz de Cristo e a todos os sofrimentos, a todo aquilo que nos pede como resignação, como entrega. Então é necessário que a gente faça esse caminho de cruz, esse caminho de resignação, esse caminho de conversão, para que a gente receba o novo que Cristo tem em nossa vida. E Cristo sempre tem coisas novas. Às vezes a gente tá... Hoje eu li um memezinho, um postzinho aí qualquer na internet, e depois eu refleti a verdade. Ele falava assim, sobre o aguentar, né? A gente fica reclamando, não aguento mais. Então,
Poxa, se lembra quantas vezes você falou que não aguentava e aguentou e seguiu e aguentou e seguiu, então aguenta de novo. Então aqui é a mesma coisa. Quantas e quantas vezes nós nos colocamos nessa situação de vitimismo, de que eu não consigo, Cristo não tem visto as minhas necessidades, a cruz está pesada demais, mas eu estou caminhando. Então é possível se converter, é possível aguardar as coisas novas de Cristo, é possível confiar, apesar, né, dos dias atuais estarem tão pesados, tão difíceis. Então vamos fazer esse movimento de conversão. E a conversão ela tem que ser individual neste caso. Eu posso ajudar ao outro a se converter. Por exemplo, as minhas palavras a quem está ouvindo pode, por exemplo, ajudar alguém a se converter. Mas nada adiantará se eu própria não fizer esse movimento sozinha com Cristo, ali na minha casa, na minha oração diária, no meu diálogo, na minha intimidade e buscar essa conversão. Então é necessário que eu faça esse movimento. Ninguém pode fazer por mim. Ninguém pode fazer com que haja essa renovação. A gente pode servir como instrumentos, a gente pode servir como facilitador neste caminho, a gente pode servir como uma seta, um indicador para que facilite, né, como chegar a esse processo de conversão. Mas a gente não pode entrar em cada um e fazer com que esse querer exista de fato. Então só você pode pedir ao Espírito Santo, só você pode sentar no seu quarto, só você pode, dentro da sua intimidade, fazer esse movimento e pedir a Cristo, faz-me novo, para que eu receba as coisas novas de ti. Amém? Bom final de semana. Tenho, né, uma santa sexta-feira, né, que nós ainda estamos na sexta. Hoje eu me atrasei no vídeo, mas que a gente possa sempre buscar a Cristo como força. Façamos esse movimento de conversão. Beijo.